Olá, queridas e queridos, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Tero. Eu sou Silvia, farmacêutica, e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre rótulos de cosméticos. A gente reuniu as perguntas que foram feitas por vocês nas nossas redes sociais e também pessoalmente a nós da Tero, e a gente vai dividir essas perguntas. Hoje a gente vai ficar com a pergunta: por que os rótulos são tão difíceis de entender? Tá? Bora lá então. Vamos pensar junto. Para quem que o rótulo é feito? Além dos consumidores, claro, os rótulos também devem conter informação de apoio para a agência sanitária, caso seja necessário alguma ação para proteger a população, e também para o profissional de saúde, caso ocorra alguma situação adversa, como, por exemplo, uma reação alérgica. Bem, aí tendo em vista esses três públicos, quais são os dados mínimos que devem estar presentes nos rótulos? Conforme a legislação, que é a RDC 7 de 2015, a gente vai deixar o link na descrição para quem quiser dar uma xeretadinha, a gente tem que ter nos rótulos, pelo menos, a composição da fórmula, o modo de uso, advertências e restrições de uso, o nome do fabricante e o seu endereço e o número de registro do produto na Anvisa. E boa parte dessas informações necessárias no rótulo pode vir apenas na caixa que a gente chama de embalagem secundária. E algumas devem necessariamente estar presentes no frasco. Ocorre que uma caixa extra, além de representar um custo adicional para o fabricante e para o consumidor, ela já vem sendo percebida nessa cadeia de distribuição como desnecessária, por produzir mais resíduos ao meio ambiente, contaminando, esse meio ambiente. Então, cada vez menos a gente vê essas caixas embalando a embalagem primária. Além da embalagem secundária, também existe a possibilidade de se ter um folheto explicativo quando as informações não podem estar presentes no frasco, também por causa do tamanho desse frasco. Aí a gente, no caso do folheto, teria, além do resíduo adicional, a enorme chance de perder o folheto ao longo do uso do produto e ficar sem essas informações necessárias à mão. E aí, do mesmo jeito, então, acaba que a gente cai para a embalagem primária, que é aquela que entra em contato com o cosmético mais diretamente, e todas essas informações disputam espaço nesse rótulo, tá? Essas informações são as informações de segurança obrigatórias e as informações direcionadas ao consumidor. Esse é o modo como a gente lida com o cosmético no mundo todo. Quem sabe, em breve a gente inventa uma solução tecnológica para facilitar o acesso a essas informações, com a possibilidade, inclusive, de fazer zoom nas letras para ajudar a gente a enxergar melhor, Então, bora lá. Vamos à lista de ingredientes, que costuma ser uma das coisas mais desafiadoras nos rótulos. A gente vê na lista de ingredientes, grosso modo, dois tipos de denominação para essas matérias-primas. Aquelas que vêm descritas em latim, que denominam um composto de origem natural, como um extrato, um óleo ou um pó extraído de uma planta, que tem o nome da família e o gênero dessa planta. E esses ingredientes são, na verdade, uma mistura de substâncias encontrada na natureza, normalmente, e que tem um efeito mais interessante quando essas substâncias estão juntas e não separadas, como é o caso de ocorrer nos fitoterápicos para a gente quando usa medicamento. Então, quando você lê um ingrediente em latim, você já pode saber que ele com certeza é de origem natural. Outro grande grupo de ingredientes que a gente encontra, que vem descrito em inglês com o nome químico da substância, é um grupo de ingredientes de substâncias isoladas, em laboratório sintetizadas ou isoladas de um composto natural. Tá? E por que os ingredientes são descritos dessa forma, num idioma que não é o nosso e que de uma forma tão difícil da gente entender? Bem, para cada uma dessas substâncias ou dos compostos naturais, a gente tem pelo menos mais de uma denominação. E a gente precisa escolher uma para todo mundo no país ou no mundo saber de quem se trata. Num dos nossos vídeos, por exemplo, uma pessoa perguntou sobre a babosa, se ela era o mesmo que a aloe vera. Ocorre que a babosa é o nome da família das plantas, e um dos seus principais gêneros usados na cosmética é a aloe vera. Tem outros gêneros que também são usados na cosmética, que é da família da babosa. E a própria aloe vera, ela se divide em espécies. Então, isso vai gerando uma confusão na denominação. E para que todo mundo, inclusive as autoridades de saúde, possa saber o que tem dentro de um cosmético, convencionou-se, então, utilizar essa linguagem internacional descrita e regulada pelo INCI, que é uma instituição internacional. E sobre a quantidade de ingredientes, pessoal? Bem, essa está um pouco mais difícil.
Ainda hoje se trata como segredo industrial a quantidade de ingredientes em cada fórmula. As empresas não são obrigadas a informar o percentual de cada um dos ingredientes, diferentemente dos medicamentos e também diferentemente dos alimentos que têm suas tabelas nutricionais. Há aqui uma dica nesse caso. Na União Europeia, Estados Unidos, Canadá e alguns países da América Latina como Chile ou México, existe uma regra que é descrever os ingredientes em ordem decrescente, ou seja, começando com aquele que está presente em maior quantidade na fórmula e sendo seguido dos outros em maior quantidade até chegar no último ingrediente, que é o que está presente em menor quantidade de todas. Mesmo aqui no Brasil, as empresas, mesmo não sendo obrigadas a adotar esse método de descrição, muitas adotam essa prática, que é uma boa prática, para se comunicar com os seus clientes de uma forma mais clara e objetiva. Esse é o nosso caso na Tero, todos os nossos produtos estão descritos na sequência decrescente no rótulo. Essa é uma dica útil, a sequência decrescente, para a gente saber a quantidade relativa dos ingredientes no produto. Então, por exemplo, se a gente está interessado em saber se um ativo está presente em quantidade significativa, como por exemplo um óleo ou um extrato, que vai fazer toda a diferença na nossa fórmula, ou se um surfactante, o principal surfactante de um shampoo ou um sabonete, é um produto que na verdade não tem tanta qualidade assim e pode comprometer o resultado, a gente pode identificar isso através do lugar em que ele está na lista. Tá? Lembrando que isso só vai valer para a lista quando ela está em ordem decrescente. Como é que a gente pode saber se a empresa escolheu usar a ordem decrescente ou não para as substâncias da composição? Eu sempre busco os compostos que estão em quantidade menor necessariamente na formulação, que eles precisam de pouca quantidade para fazer efeito, que são os conservantes, os corantes, a fragrância e o aroma. Então eu localizo onde estão esses compostos na sequência, que numa lista decrescente devem estar por último. E eu vejo qual que é o primeiro, segundo, terceiro componente da fórmula, de acordo com o tipo da fórmula. Então, por exemplo, num cosmético líquido, a água normalmente é o primeiro composto. Num sabonete ou num shampoo sólido, pode ser que seja um óleo, numa maquiagem, uma sílica, um outro mineral e tal. Então, por exemplo, se você num shampoo vê que existe água, ela está descrita do meio para o final da fórmula, e, por exemplo, um ativo como um agente condicionante está bem no início, significa que essa empresa quis dar ênfase ao marketing ao listar os seus ingredientes e não a ordem decrescente, tá? E quais são os nomes, então, que a gente vai buscar para localizar esses compostos que estão presentes em menor quantidade? Bem, para os conservantes, a gente colocou uma listinha de compostos mais presentes com os nomes pela denominação do INCI aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha, assim como a gente pôs também o link para os conservantes todos aprovados para uso em cosmético pela Anvisa, tá? No Brasil. Para vocês conhecerem alguns, só para vocês irem se familiarizando, em fórmulas mais suaves, como as naturais e orgânicas, a gente vê principalmente ácido cítrico, tocoferol, benzoato e tal. E nas fórmulas mais tradicionais, a gente vê os polêmicos parabenos, o triclosan, liberadores de formóis e outros, tá bom? Os corantes, eles normalmente contêm números na sua descrição, então também é fácil de localizá-los. O aroma da fórmula, quando existe aroma, ela termina com a palavra flavor, que a gente lê flavor em português. E a fragrância, quando ela é sintética, normalmente ela vem descrita como parfum, que em português a gente vai ler parfum. Quando ela for uma fragrância natural, ela pode ser composta principalmente por óleos essenciais, que são aqueles nomes em latim que você vai ver, que são terminadinhos em oil normalmente, tá? Então esses são os compostos que me ajudam a me localizar na lista de ingredientes. Espero que tenha ajudado. Por hoje é isso, pessoal. Como tudo nessa vida, a prática vai trazer habilidade, então quanto mais a gente lê os rótulos, mais à vontade a gente vai ficar com os nomes desses ingredientes. Tem um banco de dados europeu muito interessante, onde a gente pode pesquisar a função de cada um deles, se chama COSING. A gente vai deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha. E eu gosto também bastante de uma associação norte-americana para a segurança, tanto humana quanto do meio ambiente, em uso de cosméticos, que é a EWG. Vou botar também lá o link para vocês. Tem outros sites interessantes, vocês podem dar uma olhadinha no blog da Tero, a gente tem alguns textos sobre composições cosméticas, inclusive com os ingredientes dos nossos produtos e as suas funções, e nesses textos todos tem ótimos sites de referências.
tá? A gente vai ter mais 2 áudios dessa série sobre leitura de rótulos. Peço que vocês acompanhem, tá bom? Fiquem de olho. Valeu, pessoal. Foi ótimo ter vocês por aqui. Beijão e até a próxima.